Vamos fazer mais um vídeo. Olhe, para um motor monofásico, digamos assim, eu vou fazer desse aqui de 3. Pode ser de 3, de 2, de 1, de 3, de 4, de 5, de 10, ou quanto for. Vamos ver o cosseno e o seno dele. Olha, eu vou dizer muito simples. Eu vou fazer o cálculo aqui do cosseno, para você ver como é tão fácil de descobrir o cosseno dele. E o seno eu não vou fazer não. O seno eu só vou deixar o valor e depois aquele que quando comprar lá os vídeos, passo a passo ele vai saber como é o seno, né? Como calcular tudo, a amperagem, tudo. Deixa eu dizer aqui a você como é. Digamos assim, um motor de 3 CV, 220, que é a voltagem daqui da onde eu moro, e eu quero a amperagem. Então, eu aqui vou saber quantos amperes eu quero. Se eu quero fazer o cálculo ele com 12 amperes, 13, 14, ou 15, ou 16, dependendo da amperagem que eu vou querer, é que eu vou descobrir o cosseno dele. Digamos assim que eu quero ele 16 amperes, né? 16 amperes. Como é que eu vou descobrir o cosseno desse motor, né? Que é o fator de potência. Então, eu primeiro tenho que descobrir a potência aparente. Então, eu vou pegar esse valor, 220 vezes 16. Olha, isso aqui é uma maquininha que eu tenho da PagBank. Eu vou usar a calculadora dela, entendeu? Calculadora. Então eu vou colocar 220 vezes 16. 3.520. Esse aqui é a minha potência aparente. É a minha potência aparente. Que a potência aparente é a minha tensão vezes a amperagem, né? Tensão vezes corrente. Então, para eu saber o cosseno dele, então 3 CV, vou fazer aqui 3 CV vezes 736, olhe, 3 vezes 736 dá 2.208, que é o valor, né? Então, como é que eu vou saber o cosseno dele? Aí, às vezes, eu faço os cálculos, que é mais simples de você fazer, mas às vezes diz, não, mas fulano é porque tem a raiz de 2, não sei o que, tanta coisa que bota, porque não é necessário, tá certo que a gente vai fazer isso aí, mas nos estudos, quer dizer, fica mais complicado. É só você pegar esse valor aqui, olha como é simples. Vou botar aqui, ó, 2.000. Vou colocar esse valor. $2.208 dividido por esse aqui. 3.520. 3.520 dá 0.
esse é o meu cosseno, que é igual a esse aqui, ó. Esse é o meu cosseno. Entendeu? Tá vendo que é muito simples de fazer? É muito simples. Olhe lá na tabela, faça o cálculo, entendeu? E vai lá, olhe direitinho. Esse é o meu cosseno. E o seno? Pronto. Então, eu descobri o seno e o cosseno. O seno e o cosseno. Então, lá nos vídeos, passo a passo, quando você rebobinar o motor, quer dizer, se ela não tem a plaqueta, então você vai rebobinar, você vai ver qual é a voltagem que você quer, qual é a amperagem, dá ele para a gente saber, a gente vai também calcular também o cosseno e o seno dele, porque às vezes, digamos assim, você rebobina de uma firma, aí digamos assim que lá eles têm banco de capacitor, tudo, ele vai perguntar qual é o cosseno dele? Sei não. Você rebobinou, você não sabe nem o que é. Sei não. Nem o seno, sei não. Como é que o cara vai calcular lá para botar o capacitor, o banco de capacitor? Então você tem que rebobinar o motor e deixar ele passo a passo. Eu não fiz o cálculo aqui do seno não, porque eu fiz só aqui na calculadora e coloquei. Eu não coloquei, eu não fiz aqui não. Mas lá nos vídeos você vai saber passo a passo como é que vai fazer o cálculo do cosseno, do seno, né? Vai saber passo a passo. Então todos os motores que você rebobinar, um motor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, seja o tamanho que for, você tem que rebobinar e depois você botar ele aqui, é o seno e o cosseno. E também você descobrir quando você for rebobinar, se ele já tem lá, ó, o meu fator de potência é 0,75, é 0 não sei quanto, tudo. Então você descobriu ali, você vai saber quantos amperes ele vai trabalhar aquele motor. Então dá para você fazer pela plaqueta, você não precisa fazer cálculo do ferro nem nada. Pela plaqueta você vai saber qual é o valor do cosseno dele, né? De quanto é. Será 70, 75, 80, 85, 82, não sei quanto é. Então dali você vai descobrir e sabe como é que você vai rebobinar o motor. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ver. Passo a passo, né? Para rebobinar o motor. Então para você saber... para quando for rebobinar o motor, você saber a potência dele, de quanto você vê, né? A potência em watts, que é isso aqui, ó, dele, né? Aqui é a potência aparente, esse aqui é a potência aparente, né? Então a gente quer saber o cosseno dele, né? O seno, qual vai ser o fator de potência meu para se eu for precisar colocar um banco de capacitor, entendeu? Então, passo a passo vocês vão saber, né? Como calcular direitinho, deixar tudo certinho, porque às vezes você rebobina um motor para uma empresa, tudo ele procura saber. Não, mas lá eu uso banco de capacitor. E você rebobinou o motor e ele está dando uma diferença. Já está vendo de novo uma multa, digamos assim, lá no recibo já está vindo pedindo que está tendo alguma coisa de fator de potência lá. Então, quando você rebobinou, qual é o fator de potência dele? Diga aí o cosseno dele. Não sei não, porque às vezes o eletricista às vezes pode até perguntar. Eu não sei, que às vezes eu já rebobinei vários, mas nenhum deles nunca me perguntou, né? Mas aí muitas firmas eu já fui lá para instalar motor e eu vejo lá banco de capacitor.
Eu já vejo muitos bancos de capacitor, mas às vezes é como você rebobina e modifica, e às vezes se precisar algum cálculo de novo para fazer, para botar um banco para modificar alguma coisa, né? Então você tem que olhar ou você fazer o cálculo e deixar ele exato daquele mesmo amperagem para poder usar o mesmo banco de capacitor, viu? Então isso aí a gente vai saber passo a passo, né? E eu estou dizendo aqui porque eu disse que no próximo vídeo ia fazer a partida, né, do motor, que eu fui feito de trabalho, que vai ser a etapa 3, né? Tem a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Mas eu estou mostrando isso aqui porque quando a gente rebobinar o motor, a gente tem que saber qual é a amperagem que a gente vai querer, né? Para descobrir a potência aparente, para a gente descobrir o cosseno dele, descobrir o seno dele, tudo. Então depois você olha lá na tabela e você olha aí, né? Se tá, esse aqui está quase próximo, né? Dele, se está exato, não sei. Depois você olha lá na tabela do cosseno e seno, viu? Então é como se diz. Então a gente descobrindo a potência aparente, a potência ativa, a reativa, tudo, isso fica mais fácil de você rebobinar o motor. Fica mais fácil também de você se dedicar no motor, porque às vezes não é a gente só tirar os fios e colocar. Aí você não saber quantos amperes dá, você não sabe se realmente ali ele vai dar certo quando o motor estiver funcionando, se ele vai ficar com aquela amperagem que você está fazendo aquele cálculo, o cosseno dele, qual é o fator de potência para ele não dar problema, principalmente na empresa que você rebobinou aquele motor, não sei. Então, passo a passo você vai saber, entendeu? E o que eu vou, todos os vídeos, eu já disse, os vídeos que eu vou vender, não tem, a mesmo jeito que eu vou fazer aqui no Todo Potência, não precisa eu botar 2π, raiz de 2, tal, tudo, um monte de coisa para você descobrir uma coisa tão fácil, né? A mesma coisa, eu não vou botar a bobina, o indutor tantos R, não sei, fazer aquele monte de cálculo. Quando você faz, ele dá um valor. Então você tem que colocar o induzido dentro para poder dar aquele valor exato. Então quer dizer, é uma coisa que você ali é mais para nos estudos, é somente mais nos estudos, porque você está estudando ali, né? Aí quando vai para a prática, para você fazer o cálculo, tudo. Mas uma coisa no trabalho é uma coisa que você tem que fazer rápido, fazer ali, fazer os cálculos, um negócio que você chegar um motor para você. O cara disse, à tarde vem buscar. Porque hoje em dia não é assim que, né, às vezes, eu mesmo quando eu trabalho no canto, quando chega alguma firma que traz um motor, seja o que for, ele já diz logo, quando traz, diz, olha, de tarde já vem buscar, que a fábrica está parada. Aí você vai fazer o cálculo da indutância dele, quantos N vai dar, botar o induzido, fazer aqueles cálculos todinho, depois você volta de novo para o quadro, vai fazendo. Você vai passar 2 dias e você não faz o motor, né? Então, no valor, quando ele é medido em R, né? Medido em ohms, que é o valor que fica exato de você calcular e tudo, e depois você descobrir, e depois descobriu, você já descobriu em R, você fez os cálculos do motor, descobriu o cosseno dele e o seno dele, pronto, o motor já dá bom todo para trabalhar, não tem nada a ver, não vai dar problema. Mas se você quiser passo a passo, né, é uma coisa que é mais complicado. Esse daí eu vou fazer outro curso que seja diferente, falando em R, tudo, qual é o valor da indutância, quando ela for usado em corrente alternada, tudo isso aí, tudo vai ter agora nenhum outro curso. Esse daqui eu vou fazer ele sendo mais rápido, mais fácil de você aprender, porque tem muita gente que às vezes é como se diz, está começando do zero. E do zero, esse aqui fica muito fácil de você. Pode ser aquela pessoa que só sabe desmontar, nunca fez um motor. Se ele olhar direitinho, pegar o motor, calculando, porque eu vou pegar o ferro do motor,
pegar o ferro, medir no vídeo, vou botar assim, ó, medindo o ferro, o diâmetro, o pacote, tudinho direitinho, olha, aqui é tanto, botar no quadro, isso aqui é tanto, tá botando, vamos fazer o cálculo, olha, vou usar, vai dar tantos metros, o fio, aí botar, olha, o fio, olha a tabela em milímetro quadrado, tudo, olha, aqui vai dar tantos amperes, tudo, vou falar tudo bem detalhadozinho, porque aquele que pegar os vídeos, ele vai, se ele tiver enrolado em qualquer coisa, ele olhou o vídeo ali, ele já desenrola e faz o serviço e entrega sem ter problema nenhum, entendeu? Então eu agradeço a todos, para o vídeo não ficar muito longo, eu agradeço a todos, tudo, então nos próximos vídeos, que eu vou fazer mais outro, mas depois eu vou ter que fazer também o da partida, que eu fiz a etapa 1 do ferro, a etapa 2 a de trabalho, e agora eu vou fazer a de partida. E eu estou só fazendo isso aqui para mostrar que quando a gente fazer, e principalmente quando a gente fizer ele com um capacitor permanente, às vezes não vai precisar do cosseno mais, né? De um cosseno. Por quê? Porque ele não está usando o capacitor já, que é o fator de potência já dele, viu? Mas isso aí você vai saber passo a passo direitinho, viu? Então eu agradeço a todos, né? Então aqueles que puderem, dá um joinha, tudo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigado.